da porta da cidade. Estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Te bendizemos, Senhor, louvamos a Ti por estarmos mais uma vez reunidos, adorando ao Senhor e desfrutando da Tua graça maravilhosa. Que Teu Espírito continue agindo em nós por meio da Tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças vão estar saindo, né, para o anexo. Amados irmãos, a palavra do Senhor, a mensagem de Deus para nós hoje, o tema dessa mensagem é: muitos mortos estão morrendo sem Cristo. Parece estranho, né? Muitos mortos estão morrendo sem Cristo. E no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender o porquê desse título. A primeira coisa que nós precisamos falar é o que estava acontecendo nesse momento aqui, quando Jesus está caminhando com uma multidão que o seguia. De repente, quando ele aproxima na porta da cidade, ali tinha uma viúva carregando o seu filho, e também uma multidão que estava acompanhando aquela viúva. E naquela saída da porta da cidade, há uma estrada que vai para Cafarnaum e que tem muitos túmulos naquela cidade. Possivelmente é exatamente isso que aquela mulher estava fazendo naquele momento, levando o seu filho para colocar em um daqueles túmulos, porque havia terminado, do ponto de vista humano, a história daquele jovem. Mas, na verdade, daquilo que é o propósito e o projeto de Deus, Deus ainda tinha uma história para escrever na vida daquele jovem. Muitas das vezes nós, por desconhecermos os propósitos de Deus para a nossa vida, às vezes nós julgamos perdido, muitas das vezes baseado nas circunstâncias que nos envolvem. Muitas vezes nós colocamos um ponto final na nossa história. Assim o homem faz, sem uma experiência com o Senhor Jesus. Mas Jesus, naquele momento, ele aproxima daquela multidão que está carregando o jovem. Ele vê uma mãe chorando, ele vê uma mãe que estava sofrendo, triste, angustiada, levando o filho para ser sepultado. E naquele momento o Senhor se compadece daquela senhora que sofria. E ele, então, vendo o choro, vendo o sofrimento daquela senhora, ele dá uma palavra: não chore. As pessoas que estavam acompanhando ali não conheciam o Senhor, poderia ter achado estranho um homem desconhecido de repente chega e diz: pare de chorar, porque não conhecia o Senhor Jesus. É possível que na mente de algumas pessoas
Evangelho e a sua mensagem pode interpretá-la muitas das vezes como uma fala rude. Mas Jesus tinha um milagre para operar naquele momento. E o resultado daquele milagre na vida daquele jovem ia fazer todo o sentido da sua fala: não chore. E de repente, o Senhor Jesus toca naquele caixão e dá uma palavra para aquele jovem, e diz àquele jovem que estava morto: levanta-te. E de repente aquele jovem levanta, e o Senhor entrega aquele jovem para a sua mãe. E o que acontece com aquela multidão? A palavra de Deus diz que aquela multidão, caiu um temor naquela multidão, e glorificava a Deus, e dizia que um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, na verdade, por muito tempo Israel ficou sem um ministério profético atuando na sua vida, no seu povo. A Bíblia mostra que por muitos anos houve um silêncio profético. E de repente alguém vem, faz um milagre extraordinário, ressuscita um jovem. E aquela multidão então entende que aquele momento Deus estava novamente visitando o seu povo, e eles então caíram em temor, mas glorificava a Deus, dizendo que o Senhor levantou um grande profeta. Aquele sinal fez com que aquelas pessoas enxergassem no Senhor Jesus um grande profeta. Mas na realidade o Senhor Jesus é apresentado nas Sagradas Escrituras como alguém muito mais do que um profeta. Na verdade, as religiões têm seus profetas, as seitas têm seus profetas, mas a igreja do Senhor Jesus tem o Senhor Jesus, o Verbo vivo, o Deus eterno. Esse é o nosso Senhor, muito mais do que um profeta. Aquela multidão, mediante aquele sinal, caiu-se então em temor. Isso é importante quando um milagre que Deus opera possa levar o ser humano a um sentimento de temor. Mas é necessário que a operação do Senhor seja por intermédio de um sinal, de um milagre, possa não apenas produzir temor no nosso coração, mas possa nos conduzir a uma compreensão correta da pessoa de Jesus, de quem Ele é, e qual é o seu papel na história da redenção do homem. Muitas pessoas estão cultuando, estão falando de Jesus, estão cantando louvores para Jesus, sem entender muitas das vezes quem de fato é Jesus. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E então eles falaram que uns falavam que ele era Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus naquele momento, quando Jesus falou assim: vocês que dizem vocês ser o
homem. E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo de Deus. Tu não és apenas um profeta, tu és o Messias, o Cristo de Deus. E Jesus então olha para Pedro e diz: Pedro, não foi a carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai te revelou. Essa verdade que será a fundamentação da igreja, a verdade que vai nortear a igreja, a verdade que vai sustentar a fé do meu povo. O Senhor Jesus é o Messias de Deus. O Senhor Jesus não é apenas um profeta que pode ser substituído por outro qualquer. O Senhor Jesus é o Verbo vivo que se encarnou para trazer vida. Meus irmãos, aquele milagre naquele instante trouxe para aquelas pessoas que ali estavam, primeiro para aquele jovem, aquele milagre produziu vida. E isso é importante. E aqui nós queremos fazer uma distinção entre a vida, que é uma vida apenas biológica, é uma vida apenas que você vive por um espaço de tempo aqui, da vida que Jesus veio trazer para nós. Jesus não veio trazer apenas a vida que é bios, mas Jesus veio trazer o zoe. Jesus veio trazer uma vida abundante que traz para o homem muito mais do que uma simples vida aqui nesse mundo, mas uma certeza de que a vida em Cristo Jesus é uma vida eterna. Então, além da vida que o Senhor produziu naquele jovem, o Senhor, por meio desse milagre, também produziu consolo para com aquela mãe que estava sofrendo. O Senhor Jesus continua hoje concedendo vida àquele que está morto espiritualmente. E é por isso que eu disse lá no início que há muitos mortos morrendo sem Cristo, há muitos mortos morrendo sem o encontro com o Senhor da vida. Porque a Bíblia apresenta o ser humano como aquele que está morto por causa dos seus delitos e pecados, espiritualmente está morto. E se o homem não entender essa condição dele, ele vai continuar vivendo a sua vida do jeito que ele bem quer. E tem muitos mortos aí andando de carrão, curtindo. Tem muito jovem aí curtindo, e eu vou dizer, tem muito jovem morto curtindo, e está achando que está tudo certo, está tudo muito bem, e não está nada bem. Sem o encontro com o Senhor da vida, não justifica a história humana. O que vale o jovem viver poucos anos aqui nesse mundo e perder a sua vida? A Bíblia diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida e perder a sua alma? Meus irmãos, eu quero dizer que basta os irmãos olharem nas redes sociais quantas pessoas estão partindo cedo. E muitos jovens estão morrendo cedo. Jovens estão morrendo enquanto eu estou pregando aqui a palavra do Senhor. Eu posso assegurar para os irmãos que tem jovem morrendo sem encontro com Cristo, sem ter uma esperança. E o Senhor Jesus veio para oferecer vida e vida eterna. O Senhor Jesus disse que o ladrão não vem senão
mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então o Senhor Jesus, Ele quer produzir vida, Ele quer trazer consolo, Ele quer trazer alegria para com aquele que de fato tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Se o Senhor é motivo da nossa alegria, então é motivo de nós estarmos reunidos sempre que possível, dando glória ao Senhor e exaltando aquele que nos salvou. Talvez alguém possa pensar, pastor, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo com a minha vida, o Senhor não sabe o que está acontecendo com o meu lar, com a minha família. Mas aquele que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor da vida, não importa a circunstância que nos cerca, nós temos motivos de glorificar a Deus. A palavra do Senhor Jesus nos chama a glorificar ao Senhor em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Pode parecer estranho e de fato é para nós, porque apesar de cristãos nós somos seres humanos e nós sofremos e nós entristecemos. E nós pensamos o que não deveríamos pensar. E nós falamos muitas vezes o que nós não deveríamos falar. Mas se nós olharmos para a história da igreja, o Senhor deixou servos que marcaram o início da igreja, que foram cheios do poder de Deus para testemunhar de Cristo. E diz a história que esses, ao serem presos e martirizados, iam para o martírio glorificando a Deus, ia para o martírio dando glória a Deus. E eu fico perguntando, e às vezes eu me sinto envergonhado, porque a igreja que nós estamos vendo na nossa geração é uma igreja fraca, é uma igreja que qualquer motivo é suficiente para tirar o cristão do caminho, para silenciar a voz do cristão, para impedir que um crente pregue a verdade. Basta ameaçá-lo e ele vai silenciar. Nós estamos vivendo um momento de uma igreja fraca, uma igreja que se enche para pular e para gritar, e que parece que é uma igreja cheia de vida, mas quando vem o primeiro problema e a primeira perseguição e a primeira decepção, lá está os jovens abandonando e voltando para a vida antiga, velha, porque às vezes não tiveram de fato uma experiência de vida, de novo nascimento. O encontro com o Senhor Jesus precisa nos trazer a compreensão, primeiro produzir em nós o temor, sim. O temor é o princípio da sabedoria. Quando Deus opera um sinal maravilhoso, espera-se que esse sinal produza temor. Mas aí eu pergunto, aonde estão tantos cristãos que presenciaram milagres nesta geração, nesses últimos dias, que já viram o Senhor operar poderosamente milagres extraordinários? E você olha para o mundo e vê um monte de cristão que viraram as costas para o Senhor Jesus. Quem já viu
falar de alguém que sobe ao monte para orar e chega lá e vê o fogo caindo, que pega nas mãos o fogo. Embora eu creia nisso, eu tenho que confessar para os irmãos que eu nunca vi. Mas eu conheço pessoas que foram, que viram, que pegaram, que hoje estão atolados no mundo. Pessoas que foram curadas por Deus, tocadas pelo poder de Deus, mas que hoje estão longe. Meus irmãos, nós precisamos orar para que as coisas que nós ouvimos, que Jesus fez e está fazendo, possa produzir em nós temor, mas um temor tal que, pelo agir do Espírito em nós, possa nos levar ou nos conduzir a um patamar de adoração, a um patamar onde a revelação de Jesus coloca o salvo em Cristo. Nós precisamos sair de uma esfera superficial do Evangelho. Nós precisamos sair de uma esfera meramente religiosa. Nós precisamos entender que adoração nós estamos ofertando para aquele que é o Senhor da vida. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus não foi apenas um grande profeta, mas ele veio com uma missão extraordinária. E ele não veio apenas para curar o enfermo, ele não veio apenas para ressuscitar o morto para depois morrer, ele veio para dar vida e vida eterna. Nós precisamos entender que quando Jesus foi naquela cruz, Jesus ali não era a fraqueza de Deus. Jesus naquela cruz não estava revelando a fraqueza de Deus. Deus não conhece fraqueza. Jesus naquela cruz estava revelando o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai para com o homem perdido, morto por causa do pecado. Jesus naquela cruz estava revelando o grande amor de Deus, a oferta da vida para aquele que precisava de ser socorrido por causa do pecado. Para muitos, naqueles dias, pudesse olhar para Jesus sendo conduzido por aquele caminho ao Gólgota, em direção ao Gólgota, o seu corpo dilacerado depois de apanhar de tanta chicotada dada pelos soldados, alguém que cai devido ao peso daquela cruz. Talvez alguém olhasse para Jesus e pudesse julgar que ali estava alguém fraco, alguém derrotado, mas não, ali estava o Cordeiro de Deus, sendo ofertado para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter, ao encontrar com Ele, vida eterna. Uma oferta graciosa. Jesus se oferecendo
continua ainda oferecendo vida. Esse Jesus continua ainda se oferecendo como Cordeiro de Deus. Mas muitos ainda o rejeitam como tal. Muitos ainda rejeitam o sacrifício do Senhor Jesus. Mas sem aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, nós estamos perdidos. Porque Ele é aquele que dá a vida para resgatar as suas ovelhas. Ele morre no meu lugar e no seu lugar. E Ele ressuscita ao terceiro dia. Então a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia, é a certeza de que nós hoje em Cristo Jesus somos vivos. Jesus falou: aquele que crê em mim nunca morrerá. Ele não estava dizendo que aquele que crê no Senhor Jesus não vai experimentar a morte biológica, mas ele estava dizendo uma coisa: aquele que experimentou a minha vida, aquele que crê em mim como Senhor da vida, o túmulo não irá segurá-lo. A morte biológica não será o ponto final da sua história, mas será apenas o encerramento de uma realidade aqui, para viver uma nova realidade com Cristo, onde Cristo está. Porque o que são de Cristo, pertence a Cristo, estarão com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ainda não tiveram a experiência de salvação. E é muito triste nós percebermos que esse momento que estamos vivendo, muitos jovens estão se perdendo aí fora, precisando ser tocado por Cristo, precisando ouvir o chamado para a salvação. Jesus olhou tocou naquele jovem que estava morto e chamou aquele jovem. E Jesus disse: levanta-se. Esse Jesus que nós adoramos, que nós servimos, que nós cultuamos, é o Senhor da vida. É o Senhor que nesse momento manda o jovem parar. Pare. O jovem que vai estar nos ouvindo pelas redes sociais e que você, quem sabe, está caminhando para a condenação eterna. Jesus diz para você hoje: pare. Sinta o toque do Senhor. Ouça a voz do Senhor te chamar. O Senhor da vida te chama para sair de entre os mortos. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É o Senhor da vida te trazendo para uma realidade que pode te colocar numa certeza de vitória. Meus irmãos, nós para adorarmos ao Senhor Jesus, nós precisamos saber que Ele é muito mais do que um profeta. Ele não pode ser substituído por nenhum. A sua adoração não pode ser dividida com nenhum outro homem. O seu louvor não pode ser dado a nenhuma outra pessoa, porque Ele é o único que morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia. O Senhor Jesus precisa ser reconhecido
Senhor da criação. O Senhor Jesus não passou a existir naquele momento em que Maria fica grávida. O Senhor Jesus é o Senhor da criação. Ele estava lá no início criando todas as coisas, e Ele estava no seu ministério criando uma nova criação, porque aquela criação antiga, corrompida pelo pecado, condenada por causa do pecado, em Cristo Jesus nascia de novo. É por isso que Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando nós falamos de novo nascimento, nós estamos falando da experiência do homem com esse Cristo, que é Senhor da vida, que muda a nossa estrutura. O Senhor da criação, Ele precisa ser reconhecido como o Senhor do sábado. Ele precisa ser entendido que Ele é o único que pode dar descanso para a nossa alma. Ele precisa ser reconhecido que é aquele que deposita no Senhor a sua confiança, um dia descansará eternamente com o Senhor na glória. E tudo aquilo que nos causa aflição neste mundo, que faz parte desta vida, ficará para a parte da história passada. Nós estaremos descansando com Cristo eternamente. E aquilo que nos causa dor e que nos causa as lágrimas hoje, não haverá mais motivos para dor e lágrimas na eternidade com o Senhor. E eu pergunto, por que tantos jovens insistem em viver uma vida longe desse Senhor? Tantas pessoas insistem em viver uma vida longe desse Jesus. Se Ele é o único que pode oferecer descanso para a nossa alma. Se Ele é o único que pode garantir para nós um lugar eterno de gozo. Não espere na sua própria força. Não espere nos seus próprios méritos. Não espere numa falsa reencarnação. Porque Cristo veio não para te prometer uma reencarnação, mas te prometer uma ressurreição. E a igreja espera em Cristo Jesus uma ressurreição que se dará no último dia, no dia da volta do Senhor Jesus, porque a trombeta de Deus soará, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas como, pastor? E os pecados que foram cometidos aqui não têm que ser pagos na vida posterior? Ora, se fosse para ser pago na vida posterior, qual o objetivo de Cristo pagá-lo? Para que Cristo pagou o nosso resgate, se nós tivéssemos que pagar alguma coisa na vida futura? Aqueles que assim pensam não entenderam o valor e a preciosidade do Evangelho e a salvação pela graça de Deus. Cristo pagou o preço do resgate. E a Paulo vai dizer: e agora aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não está satisfeito com as palavras de Paulo, então escuta as próprias palavras do Senhor Jesus: aquele que crê em mim não entrará em juízo, passou da morte para a vida. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. E aqueles que entendem e compreendem, glorificam o Senhor e se lança na adoração a esse Deus que nos salvou. Precisamos reconhecer Jesus
como aquele que é o Senhor da vida eterna. Precisamos conhecer ao Senhor Jesus como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, porque é assim que Ele vai apresentar no futuro. O mundo caminha como se não tivesse que prestar contas dos seus atos para Deus. O homem se sente Deus. Ele age como ele quer. Ele se sente Senhor da sua história. E alguns disputam seus poderes. E na humanidade existem aqueles homens mais poderosos. Alguns dizem que tem algumas famílias por aí poderosas que comandam todo mundo. O homem disputa o seu poder, mas nós não estamos debaixo do poder de homem, nós estamos debaixo do poder daquele que tem todo o poder. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E as coisas que os homens estão fazendo e que às vezes nos espanta, eles estão fazendo, entesourando para si mesmos condenação, destruição. Em Apocalipse, no capítulo 19, nós vamos ver Jesus vindo não mais como aquele que foi um cordeiro, mas aquele que é o cavaleiro, que marcha vitoriosamente. Ele é o cavaleiro fiel e verdadeiro. Ele é o cavaleiro que julga e peleja com justiça. O homem pode julgar com injustiça. O homem pode fazer da justiça o que ele bem quiser, mas Deus julgará com justiça. E essa humanidade caminha para o julgamento final de Deus. O cavaleiro fiel e verdadeiro há de voltar, e o mundo há de estremecer, mas a igreja há de glorificar ao Senhor, porque a ira de Deus não está destinada para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, que depositaram no Senhor Jesus a sua confiança e a sua esperança. Mas o mundo sem Deus caminha para um julgamento justo de Deus. Deus não tem prazer em condenar o homem. A palavra de Deus diz que não há prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta do seu mau caminho e se arrependa e o Senhor os cure. Às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas acham que Deus tem prazer em condenar o ímpio. Não. E Jesus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Jesus envia os seus mensageiros, antes de Cristo, os seus profetas. Cristo, o Filho, é aquele que tem que ser ouvido como um profeta da igreja, como um filho, como um verbo vivo, é aquele que tem a palavra final para a salvação e a redenção da humanidade. Cada um segue o seu caminho quando quer, como quer. Cada um segue como quer. Mas nós seguimos com uma esperança que Cristo nos trouxe. Quando Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O temor de Deus precisa nos levar a uma comunhão e um servir alegremente ao Senhor que nos salvou. E olhar para as pessoas que estão lá fora, não com olhar de julgamento, mas com olhar de misericórdia, com olhar de piedade, orando por aqueles que estão longe do Senhor, para que
Deus possa colocar diante deles alguém para falar a verdade, como um dia colocou para falar para nós. Que o Espírito que agiu em nós e tirou as escamas dos nossos olhos também possa tirar as escamas daqueles que estão lá fora, porque nós não somos melhores do que ninguém. E é por isso que nós dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo como qualquer outra pessoa. É por isso que nós abrimos o coração para Ele. Nós abrimos o coração para o Senhor Jesus não porque nós achamos que fôssemos melhores, não. É porque nós entendemos quem de fato nós éramos, quem de fato nós somos e como nós somos dependentes da misericórdia do Senhor e do agir de Cristo através do Espírito Santo em nossa vida para nos fortalecer, para não virarmos as costas para aquele que nos salvou. Ele pagou o preço